Gohan, vê se você me escuta. Não é pecado lutar pela justiça. Ao contrário, é uma boa ação. Pense, existem inimigos que não são convencidos com palavras. Você só tem que soltar a fúria que está dentro do seu espírito. Eu sei como você se sente. Não precisa mais suportar isso, Gohan. Esse foi um bom conselho. Mas fique sabendo que eu mesmo cuido do assunto ao meu modo. Gohan, proteja os seres vivos e as plantas deste mundo que eu tanto amei. Conto com você. Não precisava se intrometer. Você sempre foi um inútil. Quando aquele silêncio caiu, quando tudo ao meu redor pareceu se partir, eu percebi uma verdade que eu passei a vida inteira tentando evitar. A verdade de que, às vezes, não existe escolha. Eu nunca quis romper meus limites. Nunca quis sentir essa fúria que queima o peito, como se quisesse transformar tudo ao meu redor. Eu sempre preferi o caminho calmo, simples, tranquilo, mas existem momentos em que a vida empurra você até a beira. E quando você chega lá, só existem duas opções: quebrar ou romper as barreiras que sempre te seguraram. Eu já precisei atravessar esse limite para sobreviver. E dói. Dói porque você encara uma versão sua que sempre tentou manter adormecida. Dói porque você não entende como alguém gentil pode carregar algo tão feroz dentro de si. Mas escute, às vezes, é exatamente essa dor que salva você. Às vezes, é essa chama que você tenta esconder que te coloca de pé quando ninguém mais acredita. E é por isso que eu preciso te dizer isso agora. Não tenha medo do que existe dentro de você. Tenha medo apenas de nunca descobrir até onde você pode ir. Se você soubesse o que é capaz de fazer quando tudo está prestes a desmoronar, você nunca mais aceitaria viver pequeno. Quando eu despertei naquele momento, não foi porque eu queria lutar. Foi porque eu não tinha mais espaço para fugir de mim mesmo. Por muito tempo eu tentei manter minha força trancada como se ela fosse um erro, um excesso, um peso. Mas, sabe o que eu aprendi tarde demais? Ignorar o que você é não te torna mais leve, te torna vulnerável. Eu tentei viver pequeno, para não assustar ninguém. Tentei esconder minhas emoções, para não decepcionar aqueles que esperavam algo de mim. Mas quando tudo desabou, quando o silêncio virou dor, eu percebi que ninguém vence a própria vida com medo da própria potência. E você também precisa entender isso. Porque existe um momento, e ele chega para todos, em que a vida exige que você pare de se esconder. E quando esse momento chegar, ou você vira quem nasceu para ser, ou o mundo te engole sem remorsos. Eu carreguei dentro de mim duas naturezas que pareciam impossíveis de conciliar. De um lado, a vontade de viver em paz, de seguir um caminho simples, calmo, silencioso. Do outro, um poder que eu nunca pedi, um poder que sempre trouxe medo, responsabilidade e expectativa. E talvez você conheça esse conflito. Talvez exista uma parte sua que quer descansar e outra que sabe que não pode, que quer se preservar, mas que também sabe que existe algo que precisa ser feito. E nessa guerra interna, existe uma verdade que ninguém te conta. Gentileza não elimina a força. Paz não significa fraqueza. E poder não significa brutalidade. Às vezes, a sua força existe justamente para proteger aquilo que é mais humano em você. Quando eu rompi meus limites, não foi um momento bonito. Não foi heroísmo.
Foi necessidade, foi desespero. Foi a dor me dizendo que não dava mais para ser a mesma pessoa. E eu quero que você guarde isso. Não é sempre a motivação que te transforma. Às vezes, é a dor que te empurra. Muita gente espera estar inspirado, confiante, preparado, mas a verdade é que ninguém se transforma assim. Você muda quando o medo te pressiona, quando algo que você ama está em risco. Quando continuar sendo o mesmo, dói mais que mudar. E se você sente isso agora, se está no limite, então escute. Seja forte antes que o mundo te obrigue a ser. Eu passei minha vida tentando atender às expectativas de todos. Ser forte o suficiente. Ser calmo o suficiente. Ser perfeito o suficiente. Mas a verdade é que nenhuma dessas expectativas era realmente minha. Talvez você também esteja vivendo assim, tentando caber em um molde que nunca foi feito para você. Tentando agradar pessoas que não enfrentam suas batalhas. Tentando equilibrar mundos que te pedem demais. Mas existe uma hora em que você precisa escolher uma coisa simples. Quem você quer ser quando ninguém está olhando? Se você não responder isso, alguém vai responder por você e vai te colocar em um caminho que não é seu, um caminho que sufoca o que você realmente é. Eu precisei aceitar que existe uma força dentro de mim que não combina com a minha calma. Essa força não existe para destruir, ela existe para proteger. E talvez você tenha medo do seu próprio potencial, medo do que pode causar, medo de decepcionar, medo de mudar tanto que ninguém mais te reconheça. Mas pense comigo, quem disse que você deve viver preso a uma versão antiga de si mesmo? O mundo muda, as responsabilidades mudam, você muda, e se você não se permitir mudar, vai carregar para sempre uma vida que não te pertence. Existem momentos na vida em que a coragem não vem do peito, ela vem do cansaço, do ponto em que você decide que não vai cair de novo. E que, se é para enfrentar o impossível, você enfrenta. Foi assim quando eu despertei para minha força. E talvez esteja sendo assim para você agora. Porque eu sei, existem batalhas silenciosas que ninguém vê, lutas internas que ninguém entende, e gritos que você nunca soltou. Mas veja, quando tudo isso se acumula, não é sinal de fraqueza. É sinal de que está chegando o momento em que você não aceita mais ser quem era. Você precisa entender que não existe evolução sem sacrifício. E não existe força sem conflito interno. A pessoa que você é e a pessoa que você precisa ser sempre vão se confrontar antes de se unir. E nesse confronto, você pode pensar que está quebrando, mas, na verdade, você está se revelando. Você ainda não faz ideia do que pode se tornar quando parar de negociar com seus medos. Quando parar de dar desculpas para a própria estagnação. Quando parar de tentar ser apenas o suficiente. Porque a verdade é simples. Se você não ultrapassar seus limites, alguém vai ultrapassar você. Eu sei como é viver tentando manter a própria tempestade sob controle. Mas existe algo que você precisa ouvir agora. Tempestades não são feitas para serem contidas. São feitas para limpar o caminho. E, por mais que eu tenha evitado minha força, em algum momento, eu precisei liberar tudo que estava preso. Não para provar algo. Não para impressionar ninguém. Mas porque a vida não me deu alternativa. E talvez você esteja nesse mesmo ponto. Tentando ser calmo quando precisa ser intenso. Tentando viver pequeno quando a vida está pedindo que você cresça. Então escute bem. Quando chegar o momento, não hesite. Não se esconda. Não recue. Porque existem vitórias que só acontecem quando você finalmente queima o limite que sempre te freou. Existe algo que eu aprendi tarde demais. Não é a luta que te fortalece. É aquilo que você decide proteger. Eu nunca fui movido pelo prazer da batalha. Nunca fui movido pelo desejo de ser o mais forte. Mas sempre existiu algo que me empurrava para frente. Algo maior do que a dor. Maior do que o medo. Maior do que a dúvida. E talvez você tenha isso também. Um motivo silencioso. Algo que te mantém firme quando tudo tenta te quebrar. Algo que ninguém vê, mas que sustenta cada passo seu. Então pergunte a si mesmo: o
que você não pode perder? O que você não pode deixar cair? Pelo que você estaria disposto a romper seus limites? A resposta a isso vai determinar até onde você consegue ir. Por muito tempo, eu pensei que minha força era um problema, que ela me afastava de quem eu era, que ela destruía tudo que eu queria proteger. Mas eu entendi algo importante. Força não é o que te distancia do mundo. Força é o que te permite permanecer nele. Não é sobre ser invencível. Não é sobre ser perfeito. É sobre ser capaz de suportar o peso que a vida coloca sobre você. E acredite, a vida vai testar você. Vai arrancar suas certezas. Vai desafiar seu equilíbrio. Vai te colocar de joelhos. Mas é nesse momento que você descobre o que existe dentro de você é muito maior do que aquilo que tenta te derrubar. Eu sempre acreditei que conseguiria evitar o conflito, que bastava me esforçar para ser pacífico, para que o mundo fosse pacífico comigo. Mas isso nunca acontece, porque existem forças que não recuam, existem obstáculos que não desaparecem, existem situações que não respeitam a sua calma. E quando isso acontece, você precisa decidir se vai continuar agindo como quem teme a própria sombra, ou como alguém que finalmente entendeu seu papel. Algumas coisas só mudam quando você muda. Algumas batalhas só acabam quando você enfrenta, e alguns limites só quebram quando você decide atravessá-los. Eu precisei aprender a confiar no meu instinto, a ouvir aquela voz interna que eu sempre silenciei, a aceitar que dentro de mim existia algo intenso, algo que eu tentei esconder, mas que na verdade era a minha verdadeira força. E talvez você faça isso também. Talvez esconda a sua habilidade, seu talento, sua vontade, com medo de ser julgado, rejeitado ou incompreendido. Mas escute, o mundo sempre vai tentar diminuir quem está prestes a crescer. A dúvida, o medo, a insegurança, tudo isso tenta te paralisar porque o seu potencial assusta. Mas eu aprendi algo poderoso. Quando você finalmente aceita quem é, ninguém pode te parar. Existem marcas que a vida deixa em você, marcas que moldam sua responsabilidade, marcas que transformam sua visão, marcas que te obrigam a amadurecer antes da hora. Eu carreguei muitas delas, e por muito tempo, confundi maturidade com carregar tudo sozinho. Mas existe uma verdade que eu quero que você entenda. Crescer não é se isolar. Crescer é assumir o que precisa ser assumido. A responsabilidade não é inimiga da leveza. Ela é o peso que fortalece. Ela é o treino invisível. Ela é a prova de que você se tornou alguém capaz. E quando você abraça isso, você se torna alguém que não apenas sobrevive, mas alguém que inspira. A perfeição é uma prisão. Ela te impede de arriscar, te impede de crescer, te impede de descobrir a sua própria versão de vitória. Eu precisei aceitar que fracassar faz parte, que errar faz parte, que mudar faz parte. E principalmente, que tentar de novo é uma escolha que só você pode fazer. Então lembre disso. Não existe limite absoluto. Existe apenas o limite que você aceita. Eu sei como é olhar para si mesmo e pensar que não é suficiente, se comparar com outros, se cobrar mais do que aguenta, duvidar do próprio valor. Mas escute com atenção. Muitas vezes, o que te falta não é força, é apenas perceber a força que já existe. A verdadeira transformação não começa quando você alcança o impossível. Começa quando você decide parar de se diminuir para caber em espaços pequenos. Você não nasceu para ser uma versão reduzida de si mesmo. Você nasceu para ser inteiro. E quando você se permite isso, o mundo se abre diante de você. A vida não vai esperar você estar pronto. Ela não vai perguntar se você quer lutar. Ela não vai te dar tempo para pensar. Ela simplesmente coloca você diante do que teme e observa a sua reação. E, nesse instante, você descobre algo fundamental. Ninguém vence hesitando. Ninguém muda recuando. Ninguém desperta permanecendo igual. Se você quer romper seus limites, você precisa agir antes que o medo domine o seu corpo. Existe uma força que nasce quando você está cansado de ser empurrado. Uma força que surge quando você percebe que não dá mais para permitir que a vida te arraste. É a
força do basta, a força da decisão, a força da mudança inevitável. E foi exatamente essa força que me despertou. Não uma busca por glória, mas uma recusa em aceitar a derrota. E talvez você esteja exatamente nesse ponto. Existe algo dentro de você gritando por mudança, e você sabe disso. Então, ouça essa voz. Ela não é destruição, ela é renascimento. Quero que você entenda isso. Dentro de você existe uma versão, aguardando romper limites. Uma versão que não aceita menos do que merece. Uma versão que sabe o que veio fazer aqui. Uma versão que não negocia com seus medos. E essa versão só aparece quando você para de se comportar como alguém comum. Quando você decide que já é tempo de se transformar. Existem momentos em que você encara algo maior que você. Um desafio que parece impossível. Uma dor que parece insuportável. Um medo que parece invencível. E nesses momentos, você pensa em desistir. Pensa que não nasceu para isso. Pensa que não tem escolha. Mas escute. A coragem não nasce quando tudo está bem. Ela nasce quando você decide continuar, mesmo quando tudo está caindo. Você não precisa ser invencível. Precisa ser persistente. Eu acreditava que precisava escolher entre dois caminhos. O caminho da paz. Ou o caminho da força. Mas a verdade é que você não precisa escolher. Você pode ser os dois. Sua força existe para proteger sua paz. Sua paz existe para controlar sua força. E juntas, elas criam alguém completo. Pare de tentar ser metade. Pare de escolher entre suas próprias naturezas. Pare de acreditar que só pode ser uma coisa. Tudo o que você é exatamente o que você precisa. Você pode deixar para trás a versão que vive com medo do próprio potencial. Pode abandonar a ideia de que não é suficiente. Pode romper com tudo aquilo que te mantinha preso. Porque a verdadeira transformação não acontece quando você muda o mundo. Acontece quando você muda a si mesmo. Não existe momento perfeito para despertar. Não existe hora certa. Não existe sinal claro. Existe apenas um instante em que algo dentro de você diz: chega. É nesse chega que a mudança começa. É nesse chega que sua força aparece. É nesse chega que a sua vida deixa de ser repetição e se torna evolução. Então me diga, já deu o seu chega? Já decidiu que não vai mais aceitar menos do que merece? Já entendeu que a transformação não depende do mundo, mas de você? Eu rompi meus limites quando não tive escolha. Mas você pode romper os seus antes que o mundo te coloque contra a parede. Você não precisa esperar perder tudo para despertar. Não precisa esperar a dor virar insuportável. Não precisa esperar o medo te paralisar. A força que você procura já está aí dentro, adormecida, silenciosa, esperando o momento certo para aparecer. E esse momento é agora. Pare de fugir do que você é. Pare de resistir ao que você pode se tornar. E quando a vida exigir, rompa seus limites sem olhar para trás, porque dentro de você existe uma fúria que não destrói, mas constrói, uma força que não oprime, mas protege, um poder que não aprisiona, mas liberta. E quando você finalmente liberar essa força, o mundo inteiro vai entender. Você não veio apenas para existir, você veio para despertar. Agora que você não vai mais ter medo de romper os seus limites, curta, compartilhe e deixe um hype nesse discurso revelador. Não esqueça de se inscrever e seguir no Instagram. Se já acompanha o nosso canal, torne-se membro e venha evoluir ainda mais. Eleve seus limites. Viva no seu máximo.